Começar a gravar. Vamos lá, gente. Então, Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11 hoje. A gente vai continuar de onde paramos semana passada. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11. Para quem eu não vi ainda, né? Débora, Cíntia, pastor Marcos, Soninha, graça e paz aí, Deus abençoe. Graça e paz. Vamos continuar de onde paramos semana passada. E o Senhor nos ajude, né, a completar esse entendimento em nome de Jesus hoje. Amém? Diz assim, eu vou ler o restante da passagem, né, até o versículo 18, que é onde termina o capítulo 13, para a gente iniciar então hoje. Capítulo 13, versículo 11, diz assim: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Então aqui a gente termina o capítulo 13, né, a leitura, então a gente vai entender um pouquinho do que João está falando nesse momento para nós, né? Vamos entender um pouquinho mais. Mas para a gente continuar, vamos só então relembrar os personagens e quem eles representam nessa visão de João, para que a gente possa então dar continuidade, entendendo o que João continua falando aqui conosco. Desde o início do capítulo 12, e depois a gente entrou no 13, a gente percebe essa alegoria e tipologia de João falando sobre coisas espirituais. Então, a mulher que representa Israel e a igreja, o dragão, que a gente sabe pela própria leitura que é o diabo e Satanás, que é a mesma pessoa, né? E vários outros personagens que aparecem e que a gente sabe que João está dando alegorias ou tipologias para nós entendermos o que ele está querendo nos dizer, porque ele está tendo uma visão. Jesus está falando com ele sobre as coisas que vão acontecer no final dos tempos. É sobre isso que nós estamos falando. E Apocalipse, mais uma vez, é a revelação de Jesus Cristo. Então está falando sobre a ação do próprio Cristo na terra nesses últimos dias, de como Cristo vai se revelar agora nesses últimos tempos, que nós entendemos como grande tribulação, o fim dos tempos e tudo isso. Então, o Porto, fecha o áudio para nós aí, para não entrar barulho aqui na aula, por favor, querido. Então a gente percebe que João está dando para nós alguns parâmetros de coisas, ao mesmo tempo naturais, né? E outras espirituais também, quase que no mesmo paralelo, quase que no mesmo entendimento. É isso que João está fazendo aqui para nós. Então a gente já vem vindo na leitura e descobrindo que a maioria das alegorias tem a ver com a besta é um império, são nações, né? Na verdade, mais precisamente um império mesmo. Por quê? Porque quando a gente lembra de todo o entendimento que a gente teve dentro do livro de Daniel, em que todas as bestas que Daniel viu nas suas visões e que ele revelou, inclusive a estátua para Nabucodonosor, a gente lembra justamente de impérios. O primeiro império era a cabeça de ouro, né? Era a própria Babilônia, e assim sucessivamente. Os Medo-Persas,
e os outros impérios que vieram posterior a isso. Então a gente entende que também a besta se trata de um império, de nações coligadas com um único imperador, com um único rei sobre ela. É disso que fala a besta. Então, acho que alguns entendimentos a gente já tem. Chifre fala de poder, né? Fala de autoridade. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de chifre, ela está falando mais precisamente de poder dado a alguém. Então, alguém que tem um chifre é alguém que tem poder investido sobre ele. É disso que a Bíblia fala. Que mais que a gente encontra aqui? Aí aqui vão aparecer algumas outras questões que a gente vai analisar e que também vão trazer algumas referências para nós. Então, Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Então, relembrando essas imagens que a gente vai estar vendo aqui, a gente vai para dentro do texto. Então, fala que João ele vê agora uma outra besta. A primeira, que é do capítulo 13, 1, ela saía do mar. Lembra? 13, 1, ele viu uma besta que saía do mar. Agora ele vê uma outra besta que sai da terra. Então nada mais é do que algo, primeiro, espiritual. Essa que sai do mar é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás, né? Nessa figura do dragão, do Leviatã, né? Desse monstro marinho que sai do mar. Então tá falando de algo espiritual. E agora nós estamos falando de algo físico. Então essa besta sai da terra. Ela está na terra, ela está reinando na terra. Então, une-se o espiritual com o físico. Agora a besta sai da terra. Então, a nação que vai representar essa nova besta, essa besta dos últimos dias, ela agora é vista por João saindo da terra. Não é isso que ele diz? Então, eu vi outra besta que saía da terra, e agora essa besta, ela não tem 7 cabeças e 10 chifres, como a primeira. Vocês querem relembrar aqui, só para vocês verem esse detalhe. 13, versículo 1, diz assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas. Então, essa besta que sai do mar, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, né? E ela tem essa representação mais pro lado espiritual. Essa aqui da terra, a palavra fala que ela tem 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Então, existe um paralelo justamente daquilo que nós conhecemos em toda a Bíblia. Quando a gente fala de cordeiro na palavra, do que está se falando? Quando a gente fala sobre a palavra cordeiro, animal cordeiro, do que se fala? Cristo. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de cordeiro, a Bíblia está falando de Cristo, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro que foi imolado, foi morto em nosso favor. Só que João está dizendo que ele vê uma besta que sai da terra, então ela está na terra, essa besta, e ela tem 2 chifres como um cordeiro. Então, na verdade, ela tem uma fisionomia, essa besta da terra, como um cordeiro. Então, traz a representação para nós de algo paralelo com o verdadeiro, que é o Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, essa besta que sai da terra, ela vai parecer com Cristo, ela vai parecer com o que é verdadeiro, mas é falso. Por quê? Porque ela tem 2 chifres, então ela tem uma autoridade diferente do que o nosso cordeiro tinha, e outra, a própria Bíblia diz que ela falava como dragão. Então, da boca dessa besta, que parece um carneiro ou um cabrito em algumas versões aí, ele tem aparência de verdadeiro, mas ele é falso porque ele fala como dragão. Mas quem que vai reconhecer isso? Aquele que tiver discernimento espiritual, que tiver discernimento da palavra, que estiver alicerçado na palavra, porque senão aquilo que é falso, ele tem a tendência de enganar a muitos, porque é muito parecido com o que é verdadeiro. Lembra que eu sempre falei para vocês, e essa é a minha maior preocupação sempre que eu falo a respeito das coisas da palavra. Para que eu entenda e reconheça o que é falso, eu preciso conhecer muito bem o que é verdadeiro, gente.
Eu não esqueço dessa historinha que me contaram e que ela fica martelando na minha cabeça. Eu já contei isso aqui para vocês, sobre o dólar, né? Os americanos, os que são especializados na moeda dólar, como é que eles reconhecem um dólar falso? Como é que eles reconhecem uma cédula falsa? Porque eles estudam muito a verdadeira. Então, eles sabem cada detalhe que existe na verdadeira. Eles olham muito para o que é verdadeiro. E quando eles, então, pegam uma falsa na mão, é imediato o reconhecimento. Então, na vida do cristão, precisa acontecer exatamente isso. Eu só vou conseguir reconhecer o que é falso se eu conhecer muito bem o verdadeiro. Então, eu só vou reconhecer esse cordeiro com 2 chifres, mas que fala como dragão, se eu conhecer o verdadeiro cordeiro, se eu conhecer a verdadeira palavra, porque na hora que esse falso cordeiro, ele começar a falar com a voz de dragão, ou com as palavras como do dragão, que é o diabo, né, a representação, eu vou reconhecer. Agora, se eu não conheço o que é verdadeiro, eu dificilmente vou reconhecer o que é falso. Então, João já começa dizendo para nós que essa besta, ela sai da terra, ela tem 2 chifres como cordeiro, mas fala como dragão. Então, essa besta tem a aparência do que é de Deus, mas ela é totalmente contrária às coisas de Deus. Ela é totalmente voltada para o nosso inimigo, para justamente o diabo. Tá vindo dele, né? Essa besta está procedendo dele mesmo. Vamos continuar. Diz assim: essa besta exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Então, fala que essa besta que sai da terra, ou que está na terra, vamos dizer assim, e que tem aparência de verdadeiro, ela vai justamente continuar algo que a primeira besta já deixou como legado. Ela não vai usar de palavras diferentes da primeira besta. Ela vai usar as mesmas palavras, ela vai continuar exercendo autoridade igualzinho à primeira besta. Eu não vou falar exatamente dessa questão das cabeças, porque nós vamos falar isso no capítulo 16 e 17. Não se preocupem com isso, a gente vai entender quem é essa cabeça, né? Essa 7ª cabeça que está entrando aqui na história. Eu não vou entrar agora, porque se eu entro agora, eu entro no mesmo assunto do capítulo 16 e 17, e aí a gente pode misturar as bolas, tá? Então não se preocupem. O que eu quero mostrar é o que João está mostrando para nós aqui nesse capítulo, e que a gente vai ter a ideia completa lá no capítulo 16 e 17 aqui de Apocalipse. Então, bem em seguida, a gente já vai falar sobre essa besta, né, que tem 7 cabeças. Fiquem tranquilos que a gente vai entender sobre ela. Mas o que João está mostrando aqui para nós é assim, ó. A primeira besta que saiu lá do mar, que nós lemos no capítulo 13, a partir do versículo 1, ela sofre um ferimento mortal. Lembra que a gente leu alguns versículos atrás, na aula anterior? Ela sofre um ferimento mortal. Então, para quem está olhando para essa cabeça dessa besta, logo se acha, logo se percebe ou se acredita que essa cabeça morreu. É isso que a palavra está dizendo para nós. A impressão que as pessoas terão, ou elas vão ter, é que essa cabeça morreu por causa desse ferimento à espada que ela sofre, né? A palavra está dizendo aqui. Mas, quando isso aqui acontece, que nós acabamos de ler, é como se essa cabeça, ela tivesse um milagre sobre ela, né? Viesse uma ressurreição sobre ela, viesse um milagre mesmo vindo de algum lugar e ressuscitasse essa cabeça. É exatamente isso que está acontecendo. Por isso que essa cabeça aqui, essa besta, na verdade, que nós vamos entender esse império, ele está continuando o trabalho dessa cabeça que foi ferida mortalmente. Então é disso que ele está falando. Eu vou ler de novo e continuar a minha explicação. Vamos ler de novo o versículo para vocês entenderem o que eu falei agora. Versículo 12.
exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Então, essa besta aqui, essa segunda que está na terra, que sai da terra, João está dizendo que ela continua exercendo a autoridade da primeira besta, desse primeiro império, né? Ou dessa sétima, que nós vamos entender que está falando sobre a sétima cabeça. Então, essa besta aqui, ela dá continuidade à autoridade, ao que a outra besta estava fazendo, e que aparentemente ela sofre um ferimento mortal e aparentemente ela morre. Mas ela tem, então, ela revive e as pessoas ficam abismadas, né, com esse milagre que aconteceu dessa cabeça ressuscitar. Vamos continuar lendo aqui. Ela exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, a adoração continua para a primeira besta, não muda, né? A adoração continua a mesma. Versículo 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Esse versículo aqui, alguns teólogos, foi o que eu estudei sobre esse versículo, lendo num livro, e eu consigo entender o que esse autor do livro estava dizendo, e em partes eu concordo sim com o que ele está falando, porque faz um paralelo com dois chifres, né? E segundo esse teólogo, ele está falando de dois chifres, porque ele está fazendo um paralelo espiritual com as duas testemunhas, que nós lemos alguns capítulos atrás. Então, esse paralelo aqui dos dois chifres, dessa besta da terra, fala justamente desse paralelo espiritual com as duas testemunhas. Então, por isso, dois chifres parecidos com o cordeiro e que fala como dragão. Então, eles vão tentar enganar essa besta, esse império vai tentar enganar toda a humanidade, todos os habitantes da terra, trazendo adoração para si, em paralelo, em contraponto, né? Porque as duas testemunhas também vão estar numa ação no mesmo momento na terra, nesse momento em que o anticristo vai estar reinando, né? Vamos dizer assim. Então, as duas testemunhas, elas vão estar atuando, pregando o evangelho, fazendo, né, tudo que elas vão fazer nos últimos dias. Então, esse paralelo aqui, o teólogo fala que tem a ver com isso. Por isso que faz aqui essa menção do versículo 13, ó. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Lembra que a gente falou sobre as duas testemunhas? Vou só pincelar aqui, quem não assistiu a aula me pede que eu mando. Quando a gente falou sobre as duas testemunhas, fala de Moisés e de Elias. O mesmo espírito, né, de Moisés e de Elias é o que essas duas testemunhas de Apocalipse vão representar no final dos tempos. Então, você vê que tem exatamente o mesmo exemplo. Primeiro, grandes sinais. Quem foi alguém que trouxe grandes sinais no Antigo Testamento, principalmente? Moisés, né? Operou grandes sinais na saída do Egito, durante o percurso no deserto, né? Então, Deus operou através da vida de Moisés grandes sinais para o povo ver ele atuando, né? Deus atuando através da vida de Moisés. Então, grandes sinais, muitos sinais eram vistos na vida de Elias, de Moisés. E aqui fala que essa besta vai também operar grandes sinais. Fora isso, ela também vai ter um outro sinal. Ela vai fazer até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Quem é que fez descer fogo do céu à vista de todos os homens naquele momento? Elias, né? Então, traz essa representação de Moisés e de Elias. Então, essa besta, esse império, e aqui mais precisamente, esse líder que aparentemente vai ser um líder religioso, segundo o que a gente está lendo aqui, e a gente vai entender um pouquinho melhor no capítulo 17, quando falar das cabeças, a gente sabe que ele tem a representação desse falso profeta, que o Apocalipse vai falar também. Então, aqui está se falando que esse falso profeta, ou essa falsa besta, né, esse império que vai se levantar, ele vai tentar enganar toda a humanidade, fazendo o quê? Grandes sinais e fazendo cair até fogo do céu diante da vista dos homens. Então, eles vão operar grandes milagres. O próprio milagre
dessa cabeça que foi ferida mortal e que volta, né, à vida, tem a ver com tudo isso. O poderio de Satanás, do anticristo, nos últimos dias vai ser tão grande que justamente Deus lhe dá, né, permite que ele tenha toda essa operação sobre a terra. No capítulo 13, a gente lê um pouquinho antes sobre isso, né? Pode falar, Ivaldo. Essa segunda besta seria o anticristo ou o falso profeta? Aqui a representação vai falar mais sobre o falso profeta. E na verdade, gente, entendam isso, eu não falo esses termos, até porque às vezes traz um pouco, na verdade, de confusão ao invés de trazer entendimento para nós. Quando se fala o anticristo, nada mais é do que uma autoridade ou várias autoridades que vão ser anticristo, né? Anti-Deus. Tudo que se diz Cristo, eles vão ser contra, né? Então, tudo que é contra a palavra, tudo que é contra os princípios de Deus, isso é o anticristo. Mas nos últimos dias nós vamos ter um líder que é o chifre principal dessa besta aqui que nós estamos falando. Ela vai ser justamente um homem totalmente encarnado do próprio diabo. Nós já falamos bastante sobre isso também. Então a gente sabe que vai ter esse líder principal mundial, assim como foi Faraó no Egito, assim como foi Nabucodonosor na Babilônia, assim como foi Ciro e Dário na questão dos Medo-Persas, assim como foi Alexandre o Grande, assim como foi Nero, assim como teve vários anticristos ao longo da história. Mas nos últimos dias ele vai ser um líder supremo e todo poderoso, porque ele vai ser a encarnação do mal, ok? Então, quando a gente fala de anticristo, nós estamos falando, na verdade, globalmente, de alguém que é totalmente contra Deus. Então, tudo que vai contra Cristo é um anticristo, ok? É isso que significa essa palavra anticristo. Mas vai sim ter um homem que vai ter todo esse poder e que vai ser a encarnação do próprio diabo. Ele vai ser o líder principal dessa besta, né? Desse império que vai se levantar nos últimos dias. Mas aqui, lembra que eu falei que a besta que sai do mar tá falando dessa parte espiritual, ok? Porque tudo que sai do mar diz respeito ao dragão, essa serpente, ao Leviatã, que é o monstro marinho, que a Bíblia fala. Então, tudo que sai do mar fala de demônios, de abismo, é tudo isso que a Bíblia fala. Então, essa besta que sai do mar é a parte espiritual do anticristo. Então, por isso que a parte primeira que nós falamos semana passada está falando sobre isso, sobre um poder que essa besta toma, né, sobre a terra. Ela tem todo o poder. Só que aqui no versículo 11 fala que essa besta está agora na terra. Então agora fala de humanos, né, de pessoas que estão sendo governadas por esse dragão, por essa besta que saiu do mar, só que fala de pessoas de um império na terra, né? Como foi a Babilônia, como foi os outros impérios que nós já falamos. E por isso, então, que essa besta que sai da terra, ela dá continuidade da primeira besta, porque na verdade nada mais é do que uma junção, ok? Então não são duas bestas, é a mesma besta, só que uma nós falamos da parte espiritual e a outra agora da terra nós falamos de algo físico, de um império físico. Então a da terra, esse império físico de homens, de cidades, de governo, né, de autoridades, ela está ligado intrinsecamente com a parte espiritual. Então todas essas cabeças, agora esses chifres, eles estão coligados e unidos com o mesmo propósito de trazer honra para a primeira besta, para a parte espiritual, né? Para o próprio dragão, para a própria questão do anticristo mesmo, ok? Deu para entender aí, Valdo? Vamos lá? Não sei se respondeu sim ou não, mas vamos, deu chiado, né? Versículo 14. Vamos continuar, gente, ó. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, eu grifei isso aqui na minha Bíblia e eu queria que você prestasse atenção nesses detalhes.
Semana passada a gente viu bastante isso, né? Essa questão da permissão de Deus, queridos. Lembra que quando a gente estava estudando Daniel, eu falava muito isso, que o anticristo, ao longo da história, o diabo ao longo da história, ele só age mediante autorização e permissão de Deus. Então, nos últimos dias, a besta também vai atuar baseado numa permissão de Deus, tá? Não sai nada fora disso. Ah, mas e Deus nesse lugar onde está? Deus continua no trono dele, com todo o controle nas suas mãos. Tudo é permissão de Deus. Então, percebam que o versículo 14 começa dizendo isso. Por causa dos sinais que lhe foi permitido. Ele não tem autoridade sozinho para fazer o que ele está fazendo. Deus tem dado permissão para ele atuar nesse tempo da história, ok? É uma permissão de Deus para trazer juízo, para trazer a destruição, porque Deus está, então, atuando agora com o juízo sobre a terra. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Percebam que é nível global, né? São os habitantes da terra que estão sendo enganados. Então, os sinais, os prodígios que essa besta da terra, né, esse império, ele está fazendo é a nível global. Nós temos aí uma facilidade hoje de receber notícias, né, online. Então, tudo que acontece no mundo chega para todas as pessoas no mundo ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa globalização e essa facilidade de uma notícia, de uma situação aparecer para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, quando algo acontece com tanta grandeza como me parece que vai acontecer aqui nos últimos dias, a terra inteira vai ser enganada por esses sinais, esses prodígios que a besta vai estar fazendo, vai estar atuando, ok? Por isso que os habitantes da terra vão ser enganados. Mas a gente sabe quem não vai ser, né? Vamos continuar lendo. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Então eles levantam, né, a adoração para essa primeira besta, para que ela seja adorada, então, né? Por isso que eu falei para vocês que é uma continuação, não são duas bestas, é a mesma, só que uma espiritual, outra na terra, né? Carnalmente falando, naturalmente falando. Versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqui a besta, lembrando, coloca aí do lado, anota, nós estamos falando de um império, ok? Então, quando a gente fala de um império, nós estamos falando de autoridade, de regência a nível global. Me parece aqui que essa besta, pelo que pouco que a gente está lendo e que o Apocalipse está mostrando para nós, essa última besta, esse último império, vai ser muito parecido com o Império Babilônico, com o Império Medo-Persa, com o Império Grego, com o Império Romano e assim sucessivamente. E ela então vai tomar uma proporção mundial e ela vai reger o mundo de uma base, de um lugar só, muito provavelmente. Por isso que a gente vê essa questão da marca, mas um pouquinho antes disso, está dizendo que se cria uma imagem, né? Que se cria uma imagem para ser adorada. Então, sempre, né, ao longo da história, o homem deseja ser adorado, e mais precisamente o diabo mesmo, ele quer tirar a adoração que é somente a Deus, que é devida somente a Deus, e ele quer trazer essa adoração para ele. O que é adoração?
O que é você dar adoração a alguém? É você dar a sua devoção, é você dar o seu relacionamento espiritual para essa pessoa. Então, nós já falamos bastante aqui sobre questão de prostituição, do que as 7 cartas estava falando sobre isso. Então, não vou entrar nesses pormenores porque a gente já falou bastante sobre isso. Mas nesse momento, então, a besta levanta uma imagem, levanta uma estátua, levanta um monumento em que ele decide que a besta vai ser adorada, o império vai ser adorado. Nada coincidência com os impérios que nós já temos hoje ao redor do mundo, ok? E que devem ser adorados. Um exemplo que está me vindo na mente agora é a China, né? Quem estuda um pouquinho mais ou quem vê aí os jornais sabem muito bem que nesses países, né, como a China, já existem isso. Então, a imagem lá do imperador, ela tá em todos os lugares na China, né? E as pessoas passam e se reverenciam para aquela imagem do imperador, e ele é temido, e ele é respeitado, e ele é reverenciado, e somente ele pode ser adorado naquela nação. Entendem o que eu estou falando? Então, esse império, que aqui a Bíblia está chamando de besta, ela se refere a um império tão grande e tão poderoso que vai fazer com que ele seja adorado por toda a terra. As pessoas vão ter que reverenciar a imagem ou o monumento que essa besta levantar como algo a ser totalmente adorado. Quem não quiser, ela vai ter poder, né? Essa besta, esse império, vai ter o poder de decretar a morte. Não vai adorar? Vai morrer. Não vai adorar? Vai morrer. Isso vai valer para qualquer pessoa, a qualquer nível, a palavra está dizendo, né? Tanto ela obriga a todos, né? Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Então, é para qualquer pessoa. Vai ter que seguir à risca o que esse império determinar, o que esse império decidir. Nós vamos falar mais sobre isso, então, lá no capítulo 16 e 17. Acho que não, no 17. 16 nós já lemos. Eu estou falando 16 aqui, mas é a partir do 17. Então, fiquem tranquilos que a gente vai entender bem essa questão dessa besta, desse último império que vai se levantar. A gente vai falar mais sobre ele. E aí, no versículo 16, entra a tão famosa marca que tantas pessoas fazem confusões e criam aí, né, várias fantasias a respeito dessa bendita ou dessa maldita marca do 666. Quem aí já não teve medo, né, de ter um cartão de crédito com chip porque é a marca da besta, quando surgiu os cartões de crédito, né? Quem aí não teve medo de receber a vacina porque era a marca da besta? Quem aí não teve medo de ser, né, chipado lá pela maquininha e ser o número da besta? E tantas outras coisas, gente, que as pessoas criam ao longo da história da igreja a respeito dessa bendita, ou dessa maldita, na verdade, marca da besta. Mas a Bíblia, lembra que eu falo para vocês que ela sempre traz referências para nós, e quando nós então investigamos, quando nós olhamos, a gente vai perceber